Isso, lembra que a gente adiantou quando foram criadas, por meio daquela mensagem que o governo mandou para a Assembleia, novas secretarias, novas estruturas. E nós destacamos que havia uma supersecretaria em função de tudo que ela ia reunir de recursos e também de execução em Manaus. Eu vou comparar com uma espécie de prefeito do governo para a execução de obras, né? Ontem mesmo eu falei no programa da Liliane Araújo, na TV Onda Digital, sobre a falta de obras do Davi Almeida, o problema dele, né? Ele precisa de uma obra para chamar de sua, um impacto de um programa de gestão, isso está faltando para o Davi. Embora a gente reconheça intervenções muito importantes que ele tenha feito na cidade, que não eram feitas por outras gestões, mas o Davi não tem uma obra de impacto e ele está atrás de recursos para isso, já de algum tempo, e não consegue. Bom, mas agora com essa criação da secretaria, com a confirmação e a indicação deste nome, que é um nome de confiança do governador Wilson Lima, eu penso que o cenário do Davi fica um pouco mais complicado. O governo claramente vai executar seu próprio recurso diretamente na cidade de Manaus, nas obras que ele pretende implementar. E aí a gente estava aguardando a nomeação desse nome. O Marcelo Campelo era da UGTE, deve indicar alguém para essa unidade gestora, que é a unidade de captação de recursos internacionais do BID, né, para execução de obras como o Prosamin, e deve ali abarcar outras obras também importantes a serem desenvolvidas na região metropolitana, não só em Manaus, mas claro que destaca Manaus, por quê? Porque a gente está às vésperas de uma eleição, né, em que alguns nomes vão ser fortalecidos. Olha, o nome do Marcelo Campelo me parece estratégico também nesse ponto, porque ele acaba preenchendo um perfil também muito técnico. Até este momento, ninguém viu o Marcelo Campelo com um perfil de político do ponto de vista da disputa eleitoral. Ele tem funcionado desde muito tempo no governo como alguém estratégico tecnicamente para o governo. E teve um nome envolvido em situações bem complicadas. O Marcelo é réu, junto com o governador, no STJ, em função daquela operação Sangria, né, que foi denunciado, também foi preso, passou por uma circunstância complicada quando era secretário de saúde, alguns pontos questionáveis, né, em relação à operação, mas de toda sorte ele responde judicialmente neste sentido. E, mais uma vez, é colocado num espaço de muita confiança do governador e também envolvendo muitos recursos públicos. Marcelo assume secretarias de grande monta de recursos públicos. A saúde é uma delas e agora é essa. Um nome técnico, repito, de grande confiança. E é isso que foi nomeado, né? Ele mesmo colocou na rede social, não foi, Jenny? Botou até com uma música, né? Sim, colocou aquela música, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. É a música do Cidade Negra, né? Isso, Cidade Negra. Ele coloca, é o jeito dele de usar a rede social assim. Eu lembro quando ele foi depor na CPI da Saúde lá em Brasília, CPI da Covid, ele colocou alguma frase também, alguma coisa cristã, né? Enfim, ele usa as redes sociais assim, né, de uma forma mais de desabafo, enfim, algumas vezes. E repete isso nessa nomeação, que é muito importante, tem uma grande repercussão política para os próximos meses, especialmente na configuração de como vai atuar e de que lado vai ficar o governador Wilson Lima na disputa eleitoral. A gente falou várias vezes, né? Ele deve ser realmente, dessa vez, a grande noiva cortejada. Na eleição passada fez uma promessa aí para o Davi Almeida, deve ser cobrado em algum momento pelo Davi, mas agora o Davi está mais disciplinado, né, em relação à fala com o governador Wilson Lima. A gente viu muitos dos capítulos dessa relação. O mais recente, por exemplo, foi a viagem do governador à Áustria, levando ali a tiracolo o Amon, né, o deputado federal Amon, pré-candidato a prefeito de Manaus. Enfim, tem muito desdobramento ainda aí. Correção. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Região Metropolitana, Marcelo Campelo, não é réu no STJ no mesmo processo em que o governador Wilson Lima foi denunciado. O caso que tornou o governador réu se refere à primeira fase da Operação Sangria. Marcelo Campelo foi preso quando respondia pela Secretaria de Saúde, em fase posterior da sangria, num período após a crise da falta de oxigênio.
Esta fase da operação não chegou a virar denúncia. Campelo nega as suspeitas levantadas contra ele na ocasião.